Joia. Então, vamos agora dar início à nossa aula, falando, né, que nós vamos abordar agora a regulação, né, da função das glândulas salivares, relacionando essa função à formação de saliva, né? A gente vai entender agora como que a saliva ela é formada através dos mecanismos que a gente estudou nas aulas anteriores, ou seja, através do sistema nervoso autônomo, que a gente viu que se divide, aí eu peço a vocês, por favor, que prestem atenção nos destaques que eu vou fazer nos slides com a caneta, tá? Então, a gente viu que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e em parasimpático, e é muito interessante, porque vocês devem ter notado nas aulas anteriores que o sistema nervoso simpático, ele geralmente promove ações e efeitos no nosso organismo contrários. Enquanto, por exemplo, o sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, o simpático reduz. E a gente falou isso, né, inúmeras vezes nas nossas aulas, né? Tanto na aula que a gente teve, que foi a aula síncrona, que eu já disponibilizei a gravação para vocês, mas também eu abordei isso na videoaula gravada da semana passada. Mas uma exceção, onde a gente tem o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático agindo conjuntamente, ou seja, sem promoverem ações distintas, e sim ações que necessitam, por exemplo, o simpático está aqui, parasimpático está aqui, e aí a ação do simpático, junto com a ação do parasimpático, vai gerar um determinado efeito. Então, é um somatório de ações que gera um efeito. Isso acontece onde? Acontece nas glândulas, na verdade, mais especificamente nas células que formam, né, as glândulas salivares, ou seja, os ácidos serosos e os ácidos mucosos. Essas células, elas expressam receptores para adrenalina, noradrenalina e também para acetilcolina. E todos esses receptores são receptores acoplados a proteínas G. A diferença é que cada receptor expresso é diferente um do outro, lógico, né? Por exemplo, nós podemos observar nessa figurinha que nós temos dois subtipos de receptores adrenérgicos expressos na membrana de um ácido salivar, que é o receptor, por exemplo, beta-1 e o receptor alfa-1. Esses receptores são ativados por noradrenalina e adrenalina, mas nós também temos um receptor, que é um receptor acoplado à proteína G, ativado pela acetilcolina, que é o receptor muscarínico. Especificamente o receptor muscarínico 3, o M3. A gente viu nas nossas aulas que esses receptores, eles se classificam de acordo com a localização, principalmente, na verdade, não principalmente, com a localização, mas principalmente de acordo com o tipo de proteína G que eles ativam ou que eles acoplam, né? Que a gente entendeu como que é o mecanismo de ativação e de acoplamento da proteína G. E é muito importante que a gente já fale, por exemplo, que o receptor beta-adrenérgico ou beta-1 adrenérgico é um receptor acoplado à proteína G estimulatória, que
o receptor alfa-1 adrenérgico é um receptor acoplado à proteína GQ/11 e que o receptor M3, da mesma forma que o receptor alfa-1, também é um receptor acoplado à proteína GQ/11. Eu lembro exatamente o que eu falei para vocês quando nós temos ativação de um receptor acoplado à proteína G estimulatória. Essa proteína G estimulatória, ela estimula uma enzima chamada de adenililciclase, não é isso? E aí a adenililciclase, ela vai converter o ATP em AMP cíclico. Então, para as glândulas salivares ou para os ácidos, tanto ácidos serosos quanto ácidos mucosos, formarem a saliva, é necessária, primeiro, a inervação dessa região glandular. O que é que eu estou querendo dizer? Que nessa região onde a glândula salivar está presente, exista um nervo que libere noradrenalina, ou seja, nervo simpático, e aí essa noradrenalina vai ativar que tipo de receptor? Receptor adrenérgico. Mas a gente sabe que os receptores adrenérgicos se dividem em dois tipos, receptores beta e receptores alfa. Então, se na membrana desse ácido salivar a gente tem dois subtipos de receptores adrenérgicos, que são o receptor beta-1 e o receptor alfa-1, a noradrenalina liberada por essa inervação, ou seja, esses neurônios, né, esses nervos que estão próximos, ou que inervam essas glândulas salivares, ela vai ativar essa noradrenalina, tanto o receptor beta-1 quanto o receptor alfa-1. Acontece que, quando o receptor beta-1 é ativado, a ação que vai ser desencadeada vai ser uma que é completamente diferente da ação desencadeada quando o receptor alfa-1 é ativado. E isso é muito interessante porque beta-1 e alfa-1 são receptores ativados pela mesma substância que a gente está vendo, ou seja, a noradrenalina ativa tanto beta-1 quanto alfa-1, né? Mas o fato dela ativar o beta-1 e o beta-1 ser acoplado à proteína G estimulatória faz com que, agora, no citoplasma do ácido salivar, o fato dessa proteína ser estimulatória, ela vai ativar ou estimular a adenililciclase. Quero esse mecanismo na ponta da língua quando eu perguntar para vocês em em qualquer situação, né? O que é que acontece para a produção de saliva? Como é que a produção de saliva é realizada? Através da inervação simpática das glândulas salivares. Esses nervos, esses neurônios liberam noradrenalina e a noradrenalina ativa primeiro, né? Receptor beta-1, que está expresso na membrana de ácidos, tanto serosos quanto mucosos. Esses receptores são acoplados à proteína G estimulatória. Então, olha só quem é que está aqui. Adenililciclase. A adenililciclase vai converter o ATP nessa molécula que a gente viu aqui. E aí, o que é que vai acontecer? O AMP cíclico, a gente viu que ele ativa que proteína?
A proteína sinase dependente de AMP cíclico que tem como sigla ou abreviatura, ou abreviação, PKA. Olha a PKA aqui. Lembram que a gente, na aula de receptores, a gente parou na PKA? Aqui, a gente está vendo o que é que a PKA ela faz. Simplesmente a PKA, ela fosforila moléculas que não convém a gente saber quais são, mas são geralmente proteínas. E essa fosforilação promovida pela PKA vai gerar a síntese de uma saliva rica em quê? Em proteína. Então, gente, olhem só. Quando a noradrenalina ativar num ácido glandular salivar um receptor beta-1, esse receptor é acoplado a GS, estimula a adenililciclase, que converte ATP em AMP cíclico, o AMP cíclico ativa a PKA, e a PKA vai fosforilar e ativar a síntese, né, de proteínas que vão ser responsáveis por produzir uma saliva, ou na verdade, a parte da saliva, porque vocês lembram que eu falei para vocês que o efeito do simpático é somado ao do parasimpático? Então, esse efeito que vai ser gerado pelo simpático, ele é parte ainda, não é o todo. Então, quando o receptor beta-1 é ativado, essa parte desse efeito que vai ser gerado é o quê? A secreção de uma saliva rica em proteínas. E essa saliva é uma saliva viscosa. Ela é viscosa justamente porque ela, como é que se diz, é rica em proteínas. E por ser rica em proteínas, ela é como se fosse assim, mais consistente, né? Mais viscosa, parecida com mel, com xarope. Mas a nossa saliva, ela não é assim. Então, a parte da saliva que é mais aquosa, que vai diluir essa parte mais viscosa, precisa ser produzida. E como que ela é produzida? Justamente através das ações da noradrenalina sobre o receptor alfa-1. Posso apagar esses esqueminhas que eu fiz aqui para explicar o alfa-1? Pode. Vocês estão entendendo? Sim. Oh, maravilha. E aí, agora, gente, o receptor alfa-1, falando ainda de quê? De simpático, relacionando o simpático e a função do simpático para a produção e secreção de saliva. Então, o que é que vai acontecer? O simpático, ele vai o quê? Ele vai, né, agora, ser responsável pela ativação. A noradrenalina ativa receptor alfa-1, e a gente viu que o receptor alfa-1 é acoplado à proteína GQ/11. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque a noradrenalina ela é liberada desses nervos, desses neurônios, e ativa receptor beta-1 e alfa-1 ao mesmo tempo. Não é aquela historinha bonitinha, primeiro o beta-1 vai ser ativado, depois o alfa-1, não. Os dois são ativados ao mesmo tempo.
Então, tanto a saliva viscosa quanto a saliva aquosa, que eu vou explicar para vocês como é que ela é formada agora, são formadas ao mesmo tempo e elas se misturam para gerar a saliva final, rica em proteínas e em água. Mas essa parte aquosa da saliva, ela é produzida através de um estímulo. E o principal estímulo para a produção da saliva aquosa dentro dos ácidos salivares é o aumento das concentrações de cálcio no citoplasma das células. Se o cálcio aumentar no citoplasma de ácidos salivares, ele vai estimular a formação de saliva aquosa, que vai, somada à saliva mucosa e rica em proteína, formar a saliva final, que vai ser secretada. Como é que essa saliva é secretada? A gente vai estudar daqui a pouco. Mas como que a noradrenalina ela faz isso? Gente, o mecanismo de ação do receptor alfa-1 é simples. A gente já estudou. A única coisa que a gente deve focar aqui é que o alfa-1 é acoplado à proteína GQ/11. Se é acoplado à proteína GQ/11, vai haver formação de DAG e de IP3. Mas quando eu pedir para vocês explicarem, gente, esse mecanismo aqui de formação de saliva, eu quero todos os detalhes desses mecanismos, tá? Eu estou falando superficialmente porque a gente já explicou isso em detalhes. E aí o que acontece? GQ/11 vai ser responsável pela formação de DAG de IP3 e a gente viu que DAG e IP3 vão aumentar o cálcio citosólico. Como? O IP3 vai lá para o retículo endoplasmático e o DAG vai ativar a PKC. Essas duas ações vão fazer com que o cálcio citosólico, a gente já estudou isso, eu não vou repetir, aumente. O importante que eu falei foi, na aula de receptores, que sempre que um receptor acoplado à proteína GQ/11 for ativado, ele vai promover o aumento das concentrações citosólicas de cálcio. Então, pode ter certeza que toda célula que expressar o receptor alfa-1 e esse receptor alfa-1 for ativado, o cálcio no citoplasma dessa célula vai ser aumentado. Por quê? Porque esse receptor é acoplado a GQ/11. Aí, como que isso acontece? Aí você vai ter que explicar como que a GQ/11 aumenta o cálcio citosólico. O que importa a gente saber de tudo isso? Oi, Bianca, tudo bem, meu amor? O que importa da gente saber de tudo isso é que esse aumento do cálcio vai ser a ação ou o mecanismo final para estimular a produção da saliva aquosa e também a secreção dessa saliva. E essa saliva aquosa, somada à saliva mucosa e rica em proteínas, forma a saliva final, que é aquela normal que a gente, né? Principalmente quando a gente está com fome, saliva bastante. E agora? Receptor M3 da acetilcolina, gente.
Mesma coisa do receptor alfa-1. A única diferença é que o receptor M3 ele é ativado não pela noradrenalina, e sim pela acetilcolina. Mas qual é a função do receptor M3 em um ácido salivar? Ele é acoplado a GQ/11. Se é acoplado a GQ/11, ele vai fazer com que, nesse citoplasma do ácido salivar, o cálcio aumente. Aumentou cálcio, junto com o cálcio que aumenta via receptor alfa-1, a noradrenalina e a acetilcolina, através da ativação de dois receptores diferentes, mas que se acoplam à mesma proteína, GQ/11, ao mesmo tipo de proteína, vão aumentar o cálcio. Via quem? Aumento de IP3 e de DAG. DAG e IP3. E aí, esse cálcio aumentado vai ser o principal estímulo para a formação e secreção da saliva aquosa. Então, quais as principais funções do receptor beta-1, alfa-1 e M3 no que diz respeito à síntese, à produção de saliva? Beta-1 produz saliva rica em proteínas e saliva mucosa, é ativado pela noradrenalina. Alfa-1 é ativado pela noradrenalina, produz saliva aquosa. Como? Isso aí vocês vão se virar, porque vocês já sabem como é que acontece. E M3 é ativado pela acetilcolina e também vai ser responsável pela geração, pela síntese de saliva aquosa. Então, saliva aquosa mais saliva mucosa se somam e esse somatório vai formar a saliva final que vai ser secretada. Alguma pergunta? Não. Todo mundo entendeu? Acho que sim. Acha? Se você Todo acha. mundo. Ah, tá, todo mundo. Mas você entendeu? Acho que sim, professor. Pelo menos agora eu entendi. Ótimo. Mas você entendeu porque você entendeu como que é o mecanismo dos receptores, né? É, mecanismos receptores, sim. Tá vendo como fica mais simples quando a gente entende o mecanismo? Tá vendo, Ana? Entendeu agora? Como que a gente aplica o mecanismo de ação de um receptor no que diz respeito à geração de um efeito fisiológico? O receptor ele vai aumentar o cálcio, mas para que ele aumenta o cálcio? Numa glândula ele aumenta o cálcio para gerar o quê? Saliva. Mas que tipo de saliva? Saliva aquosa. E o AMP cíclico? Para ativar a PKA, que faz o quê? A PKA vai ativar a síntese de proteínas, né? E a síntese de saliva mucosa, saliva mais viscosa. E essas duas salivas vão se juntar, o somatório das duas vai ser responsável pela formação da saliva final, né? A saliva que vai ser a liberada. Ok? Posso passar para o próximo slide? Muito importante agora a gente entender o seguinte. Olha só, gente. Nós temos aqui, ó, a estrutura das glândulas salivares. E aí, olha só, branquinho aqui, ó. Nós temos os ácidos. Esses são os ácidos que produzem e armazenam a saliva. Como?
da maneira que eu expliquei anteriormente. Só que essa saliva ela precisa ser o quê? Secretada. E existe um mecanismo que estimula a secreção dessa saliva. Então, essas células verdes aqui, ó, são uma espécie de célula muscular. Inclusive, elas são chamadas de células mio de músculo, epiteliais, que envolvem, né, esse ducto formado pelos ácinos salivares. E o ácino que formou a saliva, quando essa célula verdinha contrai, ela contrai e faz com que esse ducto. Tá vendo que vamos supor que a minha mão está aqui, ó, e a minha mão é o ducto, e que ao redor da minha mão tem essas células verdinhas. As células verdinhas contraem, o ducto faz isso, ó. Contrai também. Contrai não, fecha. No momento em que ele fecha, na verdade fecha não. Que ele como é que se diz? Se eu não vou dizer se distende, eu não vou dizer se contrai. No momento em que ele é pressionado pelas células mioepiteliais, células verdes, a saliva que foi produzida da forma que a gente entendeu anteriormente vai ser secretada nesse espaço aqui, ó, e vai ser liberada até chegar na nossa região oral. Mas é importante a gente saber que para que essa célula mioepitelial contraia, para que haja contração dessa célula, a noradrenalina, que lá na célula mioepitelial, perdão, que lá no ácino, a noradrenalina ativou o receptor beta-1, formando saliva mucosa, proteica, viscosa, ativando o receptor alfa-1, formando saliva aquosa, essa mesma noradrenalina, aproveitando o espaço que é liberado aqui nessa região, ela vai ativar, ó, eu peguei esse ácido e aumentei o tamanho dele. Receptor alfa-1 agora no ácido, perdão, na célula mioepitelial. E aí a gente tem que entender a lógica da localização dos receptores fisiológicos. Por quê? O receptor alfa-1 aqui, ó, expresso, é ativado pela noradrenalina da mesma forma que ele é ativado aqui, ó. Mesma forma, mesmo mecanismo. Ele é acoplado a GQ/11. Vai haver formação de DAG e de P3. E isso vai, nessa célula, aumentar o cálcio. Todas as vezes, já falei, que um receptor acoplado a GQ/11 for ativado, o cálcio citosólico aumenta. Se aumentou o cálcio, o que é que vai acontecer? Aí é o que a gente precisa entender. Depende da célula. E aí a gente pode simplesmente exemplificar comparando a ativação do receptor alfa-1 num ácido salivar e a ativação do receptor alfa-1 numa célula mioepitelial. O receptor alfa-1 ativado no ácido vai aumentar o cálcio da mesma forma que aumenta aqui na célula mioepitelial. Mas lá na célula ou no ácido,
o aumento do cálcio é responsável pela produção de saliva aquosa. Enquanto que aqui, na célula mioepitelial, o aumento do cálcio vai contrair essa célula mioepitelial, que é uma espécie de célula muscular. E essa contração dessas células que circundam esse ducto intercalado de ácinos, pressiona esses ácinos ao ponto deles secretarem a saliva que foi o quê? Produzida da maneira que eu expliquei anteriormente. Então, a gente entendeu, através da ativação de receptores beta-1, alfa-1 e M3, via noradrenalina e acetilcolina, como que a saliva ela é produzida e como que ela é liberada. Ela é produzida da maneira que eu expliquei no slide anterior, e ela é secretada por estímulo produzido pela noradrenalina em células mioepiteliais. A noradrenalina vai fazer com que essas células contraiam, porque ela induz o aumento do cálcio. Por que que ela induz o aumento do cálcio? Porque ela ativa receptor alfa-1. Ah, nessa célula mioepitelial não tem receptor beta-1, não? Não tem, não. Tem mais receptor alfa-1. Diferente do ácino, que tem beta-1 e alfa-1. Para vocês verem, a localização dos receptores fisiológicos é determinante para o efeito fisiológico ser observado e para diferentes efeitos fisiológicos serem observados. Então, aqui nesse ácido, nessa célula mioepitelial, aumentou o cálcio, contraiu, pressionou o ácido, que secretou a saliva que foi produzida da maneira que a gente viu anteriormente. Todo mundo entendeu? Entendeu, Ana? Entendeu, Gabi? Entendeu, Bianca? Entendeu, Hillary? Cissa? Quem mais está aqui? Sim. Caio, entendeu? Sim. Laís, entendeu? Melissa Viana, Beatriz, entendeu? Ok, bora lá. Acontece uma coisa bastante interessante. Gente, olhem aqui, esse desenho é o desenho do mesmo ácido que eu mostrei para vocês, que produz a saliva aquosa e a saliva mucosa. Mas existe uma peculiaridade muito importante que a gente precisa saber. Saliva tem água, não é isso? E essa daqui é uma célula que é circundada por uma membrana formada por fosfolipídios. Então, como é que depois que o cálcio citosólico aumenta, que a saliva proteica é produzida e que a saliva final aquosa mais a saliva mucosa se juntam, formando a saliva final. Como é que essa saliva, que é formada basicamente por água, proteína e outros constituintes, vai ser secretada dessa célula se essa célula é circundada por lipídios, por membrana lipídica. A água não consegue passar por membrana de lipídio. Então, além daquele, prestem atenção, isso é muito importante.
A ativação de receptores alfa-1 e M3 nos ácidos salivares estimulam a produção de saliva aquosa. A ativação de receptor beta-1, a produção de saliva mucosa. Mucosa via PKI, não aumento de cálcio. Essa figura aqui está mostrando somente o receptor alfa-1 e o M3, porque o mecanismo que eu vou explicar aqui não depende do receptor beta-1, que também é expresso aqui. Beta-1 não participa desse mecanismo. Qual? O de liberação da saliva, secreção da saliva dessa célula, desse ácido. A saliva é água, praticamente. Como é que a água vai passar por essa membrana? São necessárias proteínas ou aquaporinas, poros, expressos na membrana desses ácidos, para que a saliva, ou água, H2O, a saliva é liberada, essa água passa por dentro dessas aquaporinas. Só que essas aquaporinas, elas não estão expressas na membrana do ácido a todo momento, não. Eu vou limpar aqui, para melhorar nosso campo de visualização. Faz de conta que não existe isso aqui, que não existe isso aqui, e não existe isso aqui. Que as aquaporinas não estão expressas na membrana ainda. Quando um ácido salivar produz saliva e armazena a saliva, ele só vai liberar a saliva após estímulo das células mioepiteliais, não é isso? Mas, para essa saliva sair, é necessário que haja um canal para a passagem dessa saliva, porque essa saliva é água. Que canal? Aquaporinas. E como é que essas aquaporinas vão ser expressas na membrana dessas células, desses ácidos? Essas aquaporinas, elas, na verdade, antes de serem expressas na membrana plasmática, elas estão expressas em vesículas. Intracelulares. E aí, o que acontece? As aquaporinas expressas em vesículas precisam caminhar até a membrana. Na verdade, essas vesículas. As vesículas se fundem, ocorre um processo de fusão da vesícula com a membrana plasmática, e aí esse processo de fusão faz com que as aquaporinas sejam expressas na membrana dos ácidos salivares. E aí a saliva consegue ser secretada. Mas o que é que precisa acontecer para essas aquaporinas que estão expressas primeiramente em vesículas serem transportadas para a membrana plasmática, para que haja fusão e expressão agora dessas aquaporinas na membrana plasmática e não mais na vesícula. Ó,
Aumento do cálcio citosólico. No ácido salivar, a gente viu que o cálcio aumenta através de dois receptores. Receptor alfa-1, a partir da ativação de noradrenalina, e receptor muscarínico M3, a partir das ações da acetilcolina. Ambos acoplados ao sistema GQ/11. Aumenta cálcio. Então, olhem só o que é que o cálcio consegue fazer dentro desse ácido. É muito importante o cálcio no ácido salivar, minha gente. O cálcio é responsável pela produção de saliva aquosa, mas também é responsável pelo quê? Quando o cálcio citosólico aumenta, ele se liga nessas vesículas e é o cálcio que estimula o transporte, ou o que a gente chama de translocação vesicular. Quando o cálcio citosólico aumenta através da ativação de receptor alfa-1 pela noradrenalina e de receptor M3 pela acetilcolina, ele é responsável por duas ações. A primeira, na verdade, dois efeitos. A primeira, síntese de saliva aquosa, e a segunda, translocação vesicular ou translocação de vesículas contendo aquaporinas para a membrana plasmática. E na membrana plasmática, essas vesículas vão se fundir e esse processo de fusão da vesícula com a membrana plasmática faz com que as aquaporinas agora sejam expressas na membrana. E é somente após isso que a saliva que foi produzida via receptor beta-1, alfa-1 e M3 consegue passar e ser liberada. Então, vocês estão pensando que produzir saliva e liberar é coisa simples? Nada disso. É muito complexo. E é algo tão complexo que, se houver qualquer tipo de desregulação em algum desses processos, o paciente pode desenvolver ou xerostomia ou hipossalivação. E aí eu vou dar um intervalo de 15 minutos para a gente começar a falar sobre essa parte mais clínica, que a gente falou muito de molecular. E agora a gente vai falar mais da clínica, tá bom, gente? 15 minutos de intervalo. Vamos voltar às 2h35, tá bom? Tudo bem. Até daqui a Tá pouco. ótimo, professor. Eu vou desligar aqui, ó, vou dar pausa e me lembre